Oi, pessoal! Que bom que a gente está aqui junto para conversar sobre obediência e intimidade da Dev Titus. Para ajudar nosso bate-papo, eu preparei um resumo com os pontos que, para mim, mais saltaram aos olhos no livro. A ideia é usar isso aqui como um ponto de partida para a gente mergulhar fundo nas ideias que a autora traz, tá bom? E vamos começar com o que pra mim já é um soco no estômago logo de cara. Essa frase do prefácio é muito forte. Ela basicamente joga na mesa o grande problema que o livro quer discutir, o risco de a nossa fé virar só uma casca, uma prática religiosa sem aquela conexão de verdade, sabe? Sem intimidade com o Deus que a gente diz que ama. É esse o diagnóstico que dá o pontapé inicial para a jornada toda. E esse aqui é o mapa que a autora nos dá e que a gente vai seguir hoje. Primeiro, vamos questionar essa tal fé de aparências. Depois, a gente entra num conceito que eu achei poderosíssimo, o perigo da quase obediência. Daí, vamos descobrir o objetivo final de tudo, a intimidade, que ela chama de yada, e claro, vamos ver o caminho prático para chegar lá e no final amarrar tudo, entendendo como uma coisa leva a outra. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que eu acho mais legal aqui é que a própria autora se coloca na história. Ela conta que cresceu na igreja, sabia todas as histórias, todas as respostas certas, mas levou muito tempo para sacar a diferença gigantesca que existe entre saber coisas sobre Deus e, de fato, conhecer Ele intimamente. Acho que muitas de nós podemos nos identificar com essa sensação, não é verdade? E essa tabela aqui, nossa, resume tudo de um jeito muito visual. De um lado, saber sobre Deus é sobre fatos, sobre ir à igreja, seguir regras. É uma vida religiosa que pode ser meio superficial. Do outro lado, o conhecer Deus. Aí a conversa é outra. É sobre relacionamento, é sobre ter um encontro real, é sobre confiar. É sair da superfície e mergulhar numa vida espiritual de verdade. Certo. A pergunta então é: como a gente cruza essa ponte do saber sobre pro conhecer? A autora diz que o caminho é a obediência. Mas, e aqui vem um alerta gigante do livro, existe um perigo muito sutil nessa estrada, a armadilha de obedecer quase tudo. E essa aqui é a tese principal, sem rodeios. Para Dev Titus não existe meio termo, não tem obedecer mais ou menos. Usando a história do rei Saul, ela é categórica. Obedecer 99% é desobedecer. É uma frase forte, né? Dá o que pensar. E aqui a gente vê o filme do desastre em câmera lenta. A ordem de Deus era clara, destruição total. A ação de Saul foi quase perfeita, mas ele deixou aquela pequena exceção. E é no passo 3 que a coisa desanda de vez, a racionalização. Ele inventou uma desculpa super nobre. É para sacrificar a Deus, para justificar a desobediência dele. O resultado foi catastrófico. Ele perdeu tudo. E a autora dá nome a essa armadilha, racionalização. É essa a nossa capacidade incrível de usar a lógica e até boas intenções para passar um pano na nossa desobediência. É quando a gente se convence de que o nosso jeitinho é melhor ou que é por um bom motivo. É um auto-engano perigosíssimo. E para a gente não achar que isso é só a coisa de rei da Bíblia, ela conta essa história pessoal do terninho rosa. Super sincera, ela tinha combinado com o marido que não faria dívidas, mas comprou mesmo assim. Ela racionalizou, criou uma justificativa na cabeça dela. Mas o ato de esconder a roupa entregou tudo. Isso mostra perfeitamente como essa armadilha funciona no nosso dia a dia. Ok, já entendemos o obstáculo, o perigo da obediência parcial. Agora, o livro nos leva para o grande objetivo. Se a obediência é o caminho, a intimidade é o destino. E, gente, não é qualquer tipo de intimidade. E essa é a pergunta que move toda a segunda parte do livro. O que significa de verdade ser íntima de Deus? A resposta está toda nessa palavrinha hebraica, yada. E como a gente pode ver, não é um saber de cabeça, um conhecimento de livro. É um conhecer com a alma, com a experiência. A autora bate muito na tecla de que essa é a mesma palavra usada para a união de Adão e Eva. Ou seja, é um conhecimento tão profundo, tão íntimo, que gera vida nova. E esse quadro aqui, para mim, diz tudo. De um lado, o conhecimento intelectual, onde a gente é tipo um fã, sabe tudo sobre a pessoa, mas admira de longe. Do outro, o conhecimento yada, onde a gente é como uma noiva, tem relacionamento, tem entrega, tem conexão. É sair de um monólogo para um diálogo real, de espírito para espírito. Tá, o conceito é lindo, maravilhoso, mas como a gente faz para viver isso? A autora não fica só na teoria, não. Ela nos dá um guia bem prático para a gente cultivar esse tipo de relacionamento no dia a dia. E ela detalha esses 5 passos. A analogia que ela usa aqui é linda.
São como os passos que uma noiva daria para se encontrar com o noivo dela. Isso mostra que essa intimidade não acontece do nada, por acaso. Precisa de intenção. Desde preparar o lugar até se entregar na adoração, para que essa conexão de verdade possa acontecer. E para tornar a preparação ainda mais concreta, ela dá essa ideia da cesta diada. Achei genial. É basicamente montar um kit com as suas ferramentas para ajudar a focar o coração e a mente nesse encontro. A Bíblia, um caderno, uma música, tudo para criar um ambiente sem distrações. E agora, na reta final, a autora faz a mágica de juntar as duas pontas. Ela mostra que obediência e intimidade não são assuntos separados. Na verdade, são parte da mesma jornada contínua. E essa aqui é a fórmula do livro. A obediência total não é um fim em si mesma. Ela é a base que constrói a confiança. Com confiança, a gente consegue ser vulnerável. E é nessa vulnerabilidade que a intimidade de verdade, o yada, floresce. Uma coisa leva a outra. É uma progressão. E só para martelar de vez a importância do primeiro passo, ela volta na história de Saul. E essa conexão que ela faz, gente, é de arrepiar. Aquele pequeno ato de desobediência de Saul, poupando o rei Agag, ecoou por séculos. Um descendente direto dele, Amã, foi o cara que tentou exterminar o povo judeu lá na história de Esther. Isso mostra que, no fim das contas, não existe pequena desobediência. E essa frase da autora fecha com chave de ouro, né? Resume a mensagem inteira. Não dá para buscar a intimidade com Deus dando um jeitinho na obediência. Uma é a raiz, a outra é o fruto. E para a gente fechar e começar a nossa conversa, o livro nos deixa com essa pergunta que é um convite à reflexão. Não é para responder correndo, mas para a gente pensar com sinceridade. Onde será que uma obediência parcial pode estar impedindo uma intimidade maior com Deus na nossa vida? Gratidão por você ter chegado até aqui. Significa que esse conteúdo foi importante para você. E por isso eu vou te dar 2 presentes que estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que merece também receber esse conteúdo.